Sejam muito bem-vindas, minhas queridas estrelas aquarianas, ao canal Sabedoria Ancestral. Sou Luna Rubi e essa é a nossa tiragem intuitiva para você que possui Sol, Ascendente, Lua, Vênus ou Júpiter em Aquário. Lembrando que esta é uma tiragem atemporal, então ela se inicia a partir do momento em que você está assistindo-a. Também temos outras tiragens que são atemporais, assim como as tiragens mensais para o seu signo, que falam tanto dos aspectos gerais quanto a tiragem exclusiva de amor. E por isso, para vocês que são novos no canal, eu vou deixar aqui em cima o nosso card com a playlist do seu signo para que você possa acessar as outras tiragens caso você deseje. E não se esqueça de estar também se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, nos ajudando a crescer e também recebendo as mensagens dos vídeos assim que eles forem ao ar. Muito obrigada! E iniciamos então com a carta da arte. A carta do 3 de espadas, aqui são as mensagens que nós vamos ter a partir do tarô, e a carta do 9 de copas. Um pouquinho mais para baixo para ver, e vamos montar a base do nosso jogo com as cartas ciganas. Então, primeiro, sobre os aspectos materiais que envolvem essa questão que as cartas querem nos mostrar, os nossos aspectos emocionais, mentais e uma última carta de reflexão para aprendizagem. E sobre o que é então que as cartas falam nesse momento para vocês? Elas falam sobre a necessidade de se equilibrar tudo na vida. Então essa carta da arte, que também é a carta da temperança, fala dessa questão que muitas vezes nós acabamos tendendo para um dos extremos, ou por obsessão, realmente acabamos nos obcecando por algo e parece que é só aquilo que vem na nossa mente, parece que é só para aquilo que nós temos de alguma forma, né? O nosso olhar voltado, a nossa energia, a nossa missão. E o que acontece? Nós acabamos deixando de lado todas as demais coisas que seriam às vezes até mais importante no momento do que o que é que nós almejamos tanto. É aquela questão, né, aquele velho ditado de que você deve aproveitar o caminho e não apenas o seu destino final na viagem. Então, o que é que ocasiona nós estarmos sempre entregues a um dos extremos? E isso pode ser tanto em aspectos emocionais, para aquelas pessoas que às vezes se entregam demais no seu coração, ou que por causa de algum ferimento, de alguma questão que não deu certo, acaba se entregando demais ao racional. Pode falar realmente sobre metas, de você está tão focado só em um aspecto que você deixa de viver as belezas, as alegrias, enfim, dos demais prazeres, que podemos dizer assim, que nós temos na vida, em questões que são muito mais simples e que já estão ao seu alcance. Pode falar de você se focar apenas no lado negativo das coisas, das situações que, enfim, podem não estar se concretizando, e com isso também deixar de ver todos os aspectos positivos que você possui, tudo aquilo de bom que você já conseguiu na sua vida, que é o que vai trazer para vocês essa carta do 3 de espadas, que é a carta que fala sobre as tristezas, que fala sobre decepções, que fala sobre amarguras, que fala sobre ferimentos. Então nós temos aqui uma carta que diz o seguinte: quando você se entrega demais apenas a um polo de uma questão, de um sentimento, de uma visão, a um único objetivo, isso vai te trazer apenas coisas ruins, porque você vai ficar, primeiramente, né, muito ansioso ou muito ansiosa para conquistar alguma coisa, e se essa coisa demorar, enfim, ou caso ela não venha a dar certo, você vai levar toda essa decepção, esse fracasso, entre aspas, que você pode pensar dessa maneira, para todos os aspectos da sua vida. Então, de repente, você é uma pessoa vencedora em muitas coisas, mas porque uma delas não deu certo, você fica nessa questão, né, entregue a essas sombras. Pode ver uma carta muito escura, é como se você realmente não visse mais as alegrias, não percebesse as coisas boas que tem ao seu redor. Fala muito da questão também de vocês estarem se autocobrando demais, porque isso faz com que vocês acabem
indo em direção, né, podemos dizer assim, apenas um aspecto seu e você não percebe os outros aspectos positivos que você tem. Então, às vezes você não conseguiu o amor de alguém e você, ao invés de perceber que é porque aquela pessoa não tinha este amor para te dar, você começa a falar para você: poxa, eu é que não presto, ou eu é que não faço as coisas direito, ou eu é que tenho a culpa de tudo que aconteceu. Se num projeto que você está ali se envolvendo, está se dedicando, de repente não deu certo, você também vai se culpar ao invés de perceber que talvez não fosse aquele o projeto, enfim, da sua vida. E isso vai cada vez mais fazendo com que você se apague, que você possa entrar, né, nessas nuvens e possa até mesmo deixar de lado outros sóis que poderiam estar brilhando na sua vida. Então você pode estar se esquecendo de amigos, você pode estar se esquecendo de família, você pode estar se esquecendo de você mesmo, você pode estar se esquecendo de outros objetivos que você tem na sua vida por causa de você estar aqui, ó, num desses extremos apenas. E o que nós temos logo em seguida? Se você ficar nesse extremo, você tem essas tristezas, você tem essas amarguras que podem acontecer. Se você equilibrar, se você perceber o quanto que tudo é importante, mesmo que você trace prioridades, mas você traça prioridades sem deixar de dar também a sua energia, os aspectos que você, enfim, precisa estar ali olhando, precisa estar se dedicando às outras coisas, aí por fim você tem a felicidade. Essa é a carta da felicidade, é a carta das grandes conquistas, principalmente na parte sentimental. Não falo só sentimental de relacionamentos, é de você se sentir bem com você mesmo, de você sentir aquela felicidade por ter conquistado algo, de perceber que você está naquele caminho correto, de perceber o quanto você é bom, o quanto você é boa naquilo, enfim, de você perceber e se valorizar mais, de você dar essa emoção para você, de você conseguir se resgatar de um lado que você pode de repente estar se afundando. Então cuidado quando você deseja algo, que você está vivendo algo ao extremo, mesmo que seja inconscientemente. Por exemplo, às vezes nós vivemos muito o nosso racional ao extremo, nos dedicamos demais a um projeto, de um trabalho, enfim, por causa de não querer estar encarando outras situações da nossa vida que não deram certo. Então, geralmente a gente foge para aquela questão, para aquele ambiente, né, que a nossa emoção parece que tem um maior controle. Só que quando você foge, acontece isso que está falando aqui. Você perde o equilíbrio das coisas, por um tempo parece que está tudo bem, mas você vai perceber que a tendência é que as coisas acabem se mostrando como elas realmente são. E aqui nessa linha fala justamente o que pode ter ocasionado isso, e fala da questão de realmente vocês terem sido de alguma forma, né? Temos aqui a montanha, podados nos seus grandes projetos, nos seus grandes objetos de, enfim, desejo, nos seus objetivos, nas suas relações. Mostram pessoas que tentaram de alguma forma, né, se impor sobre você, que te rebaixaram de alguma forma, que te fizeram se sentir muito mal. Inclusive, muitas vezes, né, teve uma briga muito grande no sentido de ver quem é que mandava, quem é que sempre estava com a razão, e isso foi que atrelou você a essas questões de, enfim, tentar fugir para um dos lados para ver se conseguia se livrar desses aspectos que estavam ali como uma grande montanha no seu caminho, ou seja, o que realmente te feriu, o que te parou, o que parou os seus planos, ou muitas vezes o que desmoronou toda a sua crença. Porque aqui mostra você também querendo proteger demais alguém, querendo dar bastante o seu amor, a sua amizade, o seu empenho, pode ser também nessa questão de trabalho, e por você não ter sido reconhecido, não ter sido reconhecida, você acaba aí fugindo para um desses lados. O bom é que temos aqui como a carta central o Sol bem do lado
de uma carta. Então fala que vocês estão para receber alguma notícia, alguma mensagem, descobrir alguma coisa, tá? Que vai iluminar essas suas ideias, que vai iluminar os seus caminhos e você vai conseguir novamente se estabilizar. Então, esses extremos que você está vivendo agora, que seja por qual motivo for, né, que você acabou precisando ir para esse lado de alguma forma, ele vai ter uma facilidade, tá bom, de ser compensado. Então você vai perceber através dessa mensagem que você vai ter um alerta, um chamado de alguma forma para que você também viva o outro lado. E é isso que vai te mostrar o quanto é que na verdade você estava se afundando em uma questão que não era preciso. E aí é que surge essa felicidade, essa carta do 9 de copas, te trazendo essas novas emoções, esses novos caminhos que vão ser apresentados. Mostra inclusive isso vindo de pessoas próximas de vocês. Então pode ser desde relacionamentos próximos que vão te mostrar essas questões que estão aqui, né? De uma outra forma, você pode ter uma outra visão, pode ser você finalmente estar recebendo uma resposta sobre isso, então seja positiva ou seja negativa, vai te mostrar que não adianta ficar só em um lado, olhando só de uma maneira, ou se dedicando só a uma coisa, ou enfim, né? É que cada um aqui vai ter uma situação, lembrei que é uma tiragem coletiva. E o que vai acordar vocês então? Vocês perceberem o tempo que vocês estão perdendo apenas olhando para um aspecto da vida de vocês. Enquanto tem tanta coisa, como mostra nesse jardim, dentro de vocês para ser vivida, dentro de vocês para ser sentida realmente com o seu coração. Então pode ser que de repente seja um convite que vem até você e que vai te tirar dessa, né, rotina tão grande que você, enfim, já está acostumado e vai te mostrar essas novas possibilidades. Pode ser uma palavra mesmo de alguém que vai chegar e vai ser definitivo para que você abandone também um desses dois extremos, seja sentimental, seja racional, que você esteja vivendo nesse momento, e com isso você consegue então, igual está aqui em cima, né, sair dessa torre que você se encontra. Então você está voltado sempre, ou voltada, né, para uma única questão, pensando em principalmente está garantindo para você uma certa estabilidade e está garantindo de alguma forma, ao seu ver, né, a sua independência. Só que quando você está dessa forma, agindo dessa forma, a tendência é que você não consiga que isso aconteça. Então as suas ideias, as suas emoções, elas estão te direcionando com um raciocínio certo. Você não quer mais depender de ninguém, você quer ter aqui a sua própria estabilidade material, a sua própria estabilidade mental mesmo. Você deseja, olha, começar coisas novas, reviver, né, enfim, sonhos que você tinha, e é por isso que você está se dedicando tanto a um único caminho. Só que o erro está no seguinte, como eu falei, isso tem que ser a sua prioridade máxima realmente, você tem que se dedicar muito a isso, mas não pode ser exclusivamente a isso, porque senão vem essa última carta, vai te trazer essa sobrecarga, vai te trazer esse estresse, vai te trazer, se não der certo nesse momento, você está criando uma expectativa muito alta, você às vezes quer as coisas muito rápidas, você deseja coisas muito grandes que precisariam ser a longo prazo, e se elas não estão acontecendo, isso pode te trazer até mesmo uma descrença, uma desmotivação, essa dor, né, enfim, de que parece que as coisas não andam. Por exemplo, se for questões de relacionamento, parece que esses relacionamentos novos não aparecem, por mais que você, né, esteja se dedicando, ou você está muito bem sozinho ou sozinha, mas na verdade você percebe em algum momento que não é bem isso, você está querendo se colocar nessa torre, mas você desejaria que também tivesse alguém ali com você. Então você sempre, de alguma maneira, é lembrado do outro lado que você pensa estar controlando. E isso acaba te tirando do verdadeiro foco, que seriam essas ideias principais, essas ideias iniciais. Se você quer realmente estar, né,
tranquilamente na parte material, na parte emocional, você precisa também dar espaço para todos esses aspectos estarem entrando na sua vida. E isso pode ser alcançado em outras coisas a não ser no seu objetivo. Então você pode estar de repente num relacionamento, você está pensando em relacionamento amoroso, mas você pode estar aproveitando as alegrias de um relacionamento com as pessoas que você ama, com seus amigos, com seus familiares, enfim. Se for no emprego, poxa, eu não estou naquele emprego dos meus sonhos, ainda não consegui aquilo, você está deixando de lado muitas vezes outras habilidades suas, muitas outras oportunidades de empregos em áreas diferentes, chances de às vezes estar até investindo em algo novo, porque você fica só focado naquilo. Se você está muito emocional, você acaba se entregando, né, de uma forma inconsequente às vezes. Se você está muito racional, você não se entrega amorosamente. Então, como é que você vai atingir um equilíbrio? Por isso que o racional vem falar aqui o seguinte para vocês. Temos a estrela, né, o objetivo aqui no centro. Se você deseja alcançar os seus objetivos, você precisa de duas coisas nos seus pensamentos. Primeiro, sagacidade, sabedoria. Então você precisa compreender o que te leva, antes de tudo, a desejar tanto isso e a estar se dedicando ao extremo a essas coisas. Veja se não é justamente algo interno que você precisa compensar, e com isso você até tem uma força muito grande, só que é aquela força que pode desmoronar a qualquer momento, porque ela não está pautada na razão e principalmente ela está sendo utilizada como um meio de escape. Então, para conseguir os seus objetivos, você primeiro precisa se autoconhecer, igual está aqui, o porquê que se deseja tanto isso, ter essa sagacidade, essa sabedoria de traçar as metas, entender que esse equilíbrio ele vai ser essencial para ir te sustentando enquanto você não alcança essa felicidade que está prometida aqui, e ela pode ser alcançada, e aí sim, então, você consegue vivenciar todos os prazeres da vida, não cair nessa questão aqui do nosso 3 de espadas, desses ferimentos, desses pensamentos, enfim, ruins, e você consegue enxergar melhor aquilo que você tanto persegue. O resultado, né, a reflexão final é justamente aqui a carta dos trevos, que pequenos empecilhos sempre vão acontecer na nossa vida. E, por incrível que pareça, esses empecilhos muitas vezes, eles podem nos trazer sorte. Sorte no sentido de nos permitir crescer, de nos permitir perceber as coisas em que nós estávamos errando, as coisas que estavam, enfim, travando a nossa vida. Então, se nós temos aqui, né, essa carta falando sobre esses pensamentos ruins, sobre essas amarguras, sobre você nesse momento estar aí se decepcionando com algo, aproveite esse momento, né, que seria negativo, para o seu próprio crescimento, para se reanalisar, para aprender com isso e entender que tudo tem o seu tempo. Só que esse tempo, ele pode ser sim acelerado por você, se você conseguir compreender as situações e com isso enxergar melhor através dessa temperança. Então, equilibrando tudo na sua vida. Então, equilibre trabalho e lazer, o amor, enfim, amizade, mental, emocional, dinheiro e prazeres da vida, enfim. Tudo que tem os seus dois extremos, se você consegue, então, a partir desse momento, equilibrar, tenha certeza de uma coisa: você consegue ter essa visão mais ampla, você consegue perceber as oportunidades de uma forma muito mais rápida e, com isso, fazer com que tudo se volte a seu favor para, enfim, você alcançar essa felicidade que está aqui prometida nos seus caminhos, desde que você não se entregue a apenas um dos lados. Eu espero que possa ter auxiliado vocês em alguma questão que vocês estejam vivendo a respeito disso nesse momento, e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!